estava na Albânia alguns meses atrás e eu tinha ido lá viajar para um feriadão e no primeiro dia foi super cansativo, passei o dia inteiro viajando. E aí de noite, quando eu fui dormir, eu planejei para o dia seguinte para ir visitar umas ruínas e depois ver uma praia. A mãe tá falando cuidado pra não cair. E aí, só que para ir para essas ruínas só tinha ônibus de 1 em 1 hora. E o primeiro saía às 8h30 da manhã. Eu falei, cara, 8h30 não vou conseguir acordar, então eu vou me programar para pegar o de 10h30. Beleza. Só que por um milagre divino, quem tá aqui me conhece que é muito difícil eu acordar cedo, por um milagre divino, às 7h40 da manhã eu despertei. Milagres acontecem. Aí 7h40 da manhã eu falei, pô, se eu fosse acordar agora até ia dar tempo de pegar o ônibus de 8h30. Mas aí o Diabinho falou, não, pô, dorme aí, relaxa. E o Anjinho falou, pô, vai curtir o dia, 7h30, vai levantar. Aí eu falei, cara, vou levantar assim como quem não quer nada, vou começar a me arrumar e se eu ver que vai dar tempo, eu corro pra pegar esse ônibus. Aí fui me arrumando assim, meio desacreditada que eu seria capaz de fazer isso. E aí quando eu sentei pra tomar o café da manhã, faltavam 10 minutos pro ônibus de 8h30 passar. Aí eu falei, cara, se eu não pegar esses 10 minutos, eu vou ter que esperar o próximo que só passa daqui a 1 hora. Eu falei, então eu vou correr. Aí eu engoli o omelete, queimei minha língua com café, botei um sanduíche na bolsa e saí correndo. Só que o hostel era tipo aqui assim, hostel, e aqui era praia, e aqui tinha o ponto de ônibus, que era o primeiro ponto de ônibus. Então da varanda do hostel dava pra ver o ônibus. Só que ele ficava numa rua assim, ele ia sair nessa direção, virando pra lá. Aí eu dei uma olhada na varanda, o ônibus estava lá ainda, eu falei, vou correr. Aí saí correndo, quando eu cruzei a porta do hostel era 8h30. Quando eu olhei, o ônibus estava saindo. Aí eu falei, cara, não acredito que eu vou perder esse ônibus, vou ter que ficar esperando 1 hora depois de eu milagrosamente ter acordado 7h40. Aí eu falei, vou tentar. Aí, gente, eu comecei a correr que nem uma maluca na rua. Nossa, espera aí. Só que o cara não queria me ver porque ele estava indo pra direção completamente contrária. Mas o cara que estava do outro lado lá, ele me viu correndo, aí ele começou a buzinar pro motorista. O motorista não viu porque o cara estava atrás dele, o motorista cagou. Só que o motorista do outro lado viu esse aqui buzinando. Aí eu descontei na esquina, ele me viu correndo, aí ele buzinou também e falou pro motorista. Aí o motorista parou. Aí eu falei, das meninas, ele falou, entrei, sentei no ônibus, aí eu parei assim 1 segundo respirando, né? Eu falei, gente, que história fantástica. Por 3 motivos. 1, foi um maior trabalho em equipe. 2, foi um trabalho em equipe com pessoas que eu não conheço, que eu não pedi ajuda e eu nem tive tempo de agradecer a eles. Foi um coração. E o terceiro que foi uma missão impossível realizada, porque o cara já estava saindo fora completamente, entendeu? Mas por que eu tô contando essa historinha aqui pra vocês? Porque esse é um exemplo muito bobinho de uma missão que a gente julga que vai ser impossível ou muito difícil, mas que se a gente tentar até o último minuto, a gente consegue realizar. E isso já aconteceu na minha vida em várias perspectivas diferentes, né? Das mais bobas até as mais sérias. Então já tiveram outras missões impossíveis, tipo conseguir um super descontão, já tiveram missões mais inacreditáveis, como conseguir sair do país para fazer um voo intercontinental sem passaporte. E tiveram ainda missões muito mais impossíveis, que é quando os médicos falam pra você que uma coisa não é possível e você vai lá e acaba conseguindo. A maioria da galera que tá aqui sabe que minha adolescência foi um pouco complicada por causa do acidente de 94. E em um determinado momento, depois de ter feito mais de 5, sei lá nem quantas cirurgias, os médicos falaram, Renata, já fizemos tudo que podíamos fazer por você, a sua situação é essa.
enxergar nada direito. Eu via vultos, eu não via nada com definição. Tá direito, som? Eu não via nada com definição, eu não conseguia ler, eu não conseguia ver o rosto das pessoas. E eles estavam me dizendo que aquela ali era a minha realidade. Então eu estava assim, completamente perdida. Mas aí um dia eu estava em casa, deitada na minha cama, e aí eu estava passando a mão no meu rosto, e quando eu abri o meu olho, eu vi o lustre da minha casa, porque eu estava com a mão na frente do rosto, e aí eu vi o lustre da minha casa com tudo definido, coloridinho, as marcações. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Aí eu fui, comecei a botar a mão no rosto e tal, fazer os testes, e quando eu me dei conta, se eu olhasse, se eu fizesse uma frechinha bem fininha com os meus dedos e eu olhasse pelo meio dos meus dedos, eu conseguia ver as coisas com definição. Aí eu conseguia ver a porta, eu conseguia ver o lustre, aí eu olhei, me olhei, consegui ver minha mão, meus dedos. Aí eu falei, gente, tem uma esperança. Aí eu falei, mãe, vamos correr pro médico. Aí a gente correu pro médico, lá, doutor Drogado. Eu consegui ver assim, assado, vamos fazer um óculos todo preto com risquinho no meio. Aí ele olhou e falou, Renato, vem, Juju. Vem contar a história. Vem contar a história, vem. Aí eu falei, vamos fazer o óculos com risquinho no meio. Aí ele olhou e falou, Renata, não vai dar certo, porque quando você tá com a mão no rosto, fica muito perto. E com o óculos vai ficar mais afastado, vai ficar tudo preso, não vai funcionar. Aí ele falou, eu falei, não, mas vamos tentar, não sei o que. Ele falou, impossível. Aí eu falei, gente, não é possível que seja impossível. Aí, diante do fato que ele achou que ele não podia fazer nada, eu falei, vamos procurar outros médicos. Aí a gente foi procurar outros médicos e no próximo médico que eu parei, expliquei a situação. E ele olhou e falou, Renata, tá pra gente fazer um óculos pra você. Aí eu falei, preto com risquinho no meio? Ele falou, não, um óculos normal. Aí eu falei, ué, gente, como é que era impossível pra um e pro outro já era possível? E aí ele fez. Uma semana depois foi um dos dias mais importantes da minha vida, porque eu coloquei aquele óculos, eu enxerguei todo mundo à minha volta, comecei a ver as coisas e tal. Só que depois de um tempo aquilo não era mais suficiente, porque o óculos era um óculos fundo de garrafa, pesado, machucava a minha orelha, ficava toda ferida aqui. Eu não conseguia fazer esporte, se chovesse era horrível, porque passava tudo. Aí eu falei, doutor Coutinho, muito legal, mas agora eu quero lente de contato. Aí ele, Renato, não vai dar, lente de contato não dá no seu olho, porque você tem uma cicatriz de uma ponta a outra, a lente não vai aderir, pode ser perigoso, porque pode dar infecção, não dá. Aí eu falei, por favor, doutor Coutinho, eu chorava, eu era adolescente, né, tinha 17 anos, eu lembro que eu chorei no consultório dele, ele falou que ele não queria me atender mais. Ele falou, impossível. Aí eu falei, gente, não pode ser impossível. Continuamos procurando, mudamos de médico. E aí, a gente foi na doutora Felícia, que até hoje é minha médica, e eu sentei com ela uma tarde e ela simplesmente experimentou mais de 30 lentes diferentes no meu olho, com todas as curvaturas, até que ela encontrou uma lente que funcionou. E essa lente é a lente que eu uso até hoje. Depois de 20 anos e nunca deu infecção, às vezes dá uns problemas, né? Mas nunca deu infecção, nunca deu nada. E a gente conseguiu, muito embora lá o primeiro médico tinha dito impossível. Então, o que eu quero passar com para vocês hoje nessa mensagem aqui, que às vezes a gente acha que vai ser muito difícil, que vai ser impossível e a gente desiste de pegar aquele ônibus. Mas a gente tem que tentar até o final, até o último segundo. Quando pintarem desafios para vocês na sua frente, tenta de um jeito, não deu daquele jeito, tenta de outro. Se não deu através de uma pessoa, tenta com outra, porque as pessoas elas têm diferentes perspectivas, diferentes engajamentos e diferentes níveis de boa vontade também. Então é só uma questão de tentar. E que a gente se policie não só para a gente não desistir de pegar o ônibus, mas que também a gente não seja a pessoa dizendo que aquilo é impossível, tanto para a gente mesmo quanto para os outros. Porque tem uma frase que eu gosto muito de um cara chamado Scott Dinsmore, que ele falou, tudo era impossível até alguém ter conseguido pela primeira vez. E essa é a grande verdade. E não tenho medo, se tiver um caminho árduo pela frente, se levar tempo para acontecer, porque outra coisa que eu aprendi nesses 40 anos
é que com perrengue a conquista é muito mais gostosa.